Olá, família! Olá, aluno! Que saudade das nossas aulas lá na Escola Municipal Dona Duca. Que saudade de vocês, saudade de vê-los, de ouvi-los, de fazer aquela aula nossa bem gostosa, bem prazerosa. Mamães, família, eu sou a professora Sônia Salomé. Trabalho com os filhos de vocês lá na Escola Municipal Dona Duca. E é um prazer estar aqui para começarmos esse trabalho assim, à distância. Uma vez por semana vou trazer histórias e atividades para os nossos alunos, para o seu filho, para o meu aluno. Hoje eu vou contar para vocês uma história, A Casa dos Sonhos. Essa história é uma adaptação do autor Ricardo Alberto. E essa história é mais ou menos assim. Sonhos, todos nós os temos, não é verdade? Um menino, o sonho dele era ter uma casa grande, porém uma casa leve. E ele então foi fazer o sonho dele se tornar realidade. Ele fez uma casa leve, bem leve. Era a casa dos sonhos, uma casa bem leve. Mas de repente deu um vento e o vento foi tão forte que levou a casa do menino. Mas as esperanças e os sonhos não morrem. Ele continuou com a esperança e com o sonho de ter ainda a casa dele. E ele então pensou, já sei, eu agora vou fazer uma casa bem alta que parece uma torre. Quem sabe assim ela não será levada pelo vento? Ah, pois uma torre, uma casa, seria tudo que era o sonho dele. Seria mais ou menos assim, a torre de uma princesa, a torre da Rapunzel. Ele então fez uma torre. Ele fez uma torre bem alta, que era a casa dele. E ele fez ela lá, na beira da praia, com a areia da praia. E ele fez essa linda torre. E naquele mesmo dia, a maré estava tão alta que desmanchou a casa do menino mais uma vez. A torre foi embora com toda aquela água do mar. Pois muito bem, o sonho ainda não morreu. Passado mais um tempinho, ele pensou, arquitetou, planejou que a casa dele agora ele queria confortável, como se fosse um ninho. E ele pensou que então o que seria confortável, que traria um certo aconchego, um certo calor, poderia ser madeira. Ele então foi lá, na floresta, agarradinho perto da casa dele, onde tinha muita madeira. Ele aproveitou os troncos que estavam no chão, que eram leves também. E lá ele pegou toda a madeira e levou e fez uma casa bem aconchegante, que parecia um ninho de tão gostosa. Mas lá onde morava, acontecia muitos acidentes. E esse dia choveu tanto que, infelizmente, um raio atingiu a casa dele e a casa dele pegou fogo. A casa dele já não existia mais. Como os sonhos não morrem, eles apenas adormecem, ele ainda pensou que ele ainda queria ter a casa sim, a casa dos sonhos. E ele resolveu que dessa vez ele queria uma casa bem doce, uma casa docinha. E ele resolveu então fazer uma casa assim, uma casa de açúcar, bem doce. Eis que então o que acontece? Elas apareceram, muitas, milhares, do mundo inteiro, as formigas, e devoraram a casa do menino. E o menino então, depois de 4 tentativas, ele decidiu que agora, quando alguém perguntasse para ele em qual casa que ele morava, ele ia responder que ele mora na casa dos sonhos. E lembrando que a nossa vida também é assim.
Temos que ter sonhos, temos sonhos e não devemos deixar os sonhos morrerem. Eles apenas adormecem. E essa é a nossa história de hoje. A atividade que eu vou deixar para vocês fazerem aí, juntinho com a família, é um reconto dessa história. Vocês podem recontar papai, mamãe, o irmãozinho, titia, vovó ou para vocês mesmos. Lembrem-se, fiquem em casa, em breve estaremos juntos, não sabemos quando, mas esperamos que seja breve, né? Nos veremos novamente. E a semana que vem tem mais uma história e mais uma atividade prazerosa para vocês. Um beijo e até lá!